Boa noite, boa noite, boa noite, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui hoje. E hoje nós vamos falar sobre poder e potência, o quanto da sua potência você tem negado e tem evitado. 99% das vezes, que nós nos julgamos, a gente se julga menos do que nós realmente somos. E o quanto que isso tem paralisado você, o quanto que isso tem paralisado aí as suas criações, o quanto que você se percebe procrastinando, deixando para depois coisas que você já poderia ter feito, né? Quantas vezes a gente fica com essa sensação, sabe? De saber que a gente poderia tá vivendo outras coisas, né? Que a gente já poderia estar numa outra fase da nossa vida. Por quê? Porque a gente percebe que tem esse potencial, que o nosso potencial é muito maior do que aquilo que nós estamos entregando nesse momento. Quantas vezes a gente olha pessoas, que têm muito menos experiência que a gente, pessoas que têm muito menos formações, né? E quantas vezes a gente acaba entrando também nesse espaço de julgamento, de comparação. E daí se paralisa, começa a se julgar como menos. E o quanto que isso atrapalha, né, a gente? O quanto que isso atrapalha os nossos resultados. Então, ontem eu tava falando aqui, gente, do Cesar Chamini, né? Do livro de Inteligência Positiva. Seja bem-vinda, Lu! E o que mais é possível? Como pode melhorar tudo isso? Então, eu comecei a nossa live de ontem falando desse tema aqui. E é um tema que eu quero voltar nele, por quê? Porque eu percebo que é super importante. Porque eu convivo, gente, diariamente com pessoas incríveis, pessoas que são sensacionais, pessoas que eu percebo que têm um baita de um potencial, mas que estão se sabotando justamente por isso, porque não estão reconhecendo o seu poder e a sua potência. Seja bem-vinda, Florescer Magnético, Lu também por aqui. Bora mandar aviãozinho, bora convidar mais pessoas para essa live. Eu trouxe aqui um conteúdo muito legal, trouxe várias perguntas assim poderosas para ajudar a gente a expandir ainda mais a nossa consciência e como pode melhorar tudo isso, né, gente? Então, gente, convivendo com terapeutas, que são pessoas que eu percebo que estudam muito, que investem muito em cursos, em formações. Quando eu converso com essas pessoas, eu percebo, né, o quanto que elas estão se sabotando. Pessoas que têm um baita de um potencial e que poderiam estar vivendo muito mais, sabe? Poderiam estar entregando muito mais, criando muito mais, mas que se paralisam justamente por conta dos julgamentos. Gente, tá acontecendo aí com vocês? Ou só comigo aqui que acontece isso? Porque, gente, isso já aconteceu muito comigo e acontece ainda hoje, né? Eu tenho falado que a diferença quando a gente tem as ferramentas não é que deixa de acontecer, é que mais rapidamente a gente consegue perceber que a gente está entrando nesse espaço e aí a gente tem as ferramentas para poder sair disso, né? Então, como pode melhorar? Então é uma das coisas que eu mais amo no Access Consciousness, é justamente a gente ter ferramentas práticas, ferramentas que realmente funcionam, ferramentas que a gente pode usar no nosso dia a dia. Então vai muito além da gente ter acesso à informação, porque informação a gente tem em muitos lugares, né? Mas mais do que a gente ter informação é o que a gente faz com isso e o Access traz pra gente. Então se você tá chegando por aqui pela primeira vez, se nunca assistiu nenhuma live minha, nenhum conteúdo meu, eu sou a Dani Carvalho e estou nesse momento como terapeuta holística e facilitadora de barras de Access, que é uma classe introdutória do Access Consciousness. O Access Consciousness é uma empresa americana que hoje está presente em mais de 170 países do mundo inteiro. Então é uma empresa de energia, é uma empresa de consciência. E desde que eu conheci as barras de Access em 2022, né, eu me apaixonei por essa ferramenta incrível. Recebi muito da ferramenta, continuo recebendo até hoje, né? Pelo menos uma vez por semana, aí eu recebo uma sessão de barras. Então, foi por isso que eu escolhi, né, levar essa ferramenta para o maior número de pessoas que eu pudesse também, porque é algo que eu uso, é algo que faz diferença na minha vida e é algo que eu vejo também, né? Recebo depoimentos aí diariamente das pessoas que recebem as sessões de barras com os benefícios das barras. E as meninas que estão por aqui também não me deixam mentir, né, meninas?
Quem conhece as barras de Access, quem pode deixar aqui, gente, ó, qual foi a sua experiência com as barras? Deixa aqui, ó, nos comentários, porque quem conhece, porque tudo também está relacionado ao quanto nós estamos dispostos a receber, e vamos falar disso aqui hoje nessa live, né? Sobre o nosso receber, sobre a nossa disposição para receber os clientes, o dinheiro, a facilidade, a alegria, a diversão e o que mais é possível. E aí, gente, uma das coisas que eu falei na live de ontem, que eu quero trazer aqui novamente, é justamente sobre esse nosso sabotador interno, né, que existe aí na nossa mente, e que o Cesar Chamini, que é um doutor em neurociências da Universidade de Stanford, autor do livro Inteligência Positiva. Gente, ó, se fizer sentido para vocês, anotem o nome desse livro, porque esse livro ele é simplesmente maravilhoso. Durante muito tempo ele foi um livro de cabeceira para mim. E foi um livro que me ajudou a produzir muitos conteúdos e acessar muita consciência. Por quê? Porque isso é real, né, gente? É baseado em estudos científicos com milhares de pessoas. Eu não tô falando de uma, duas, três, né? Então eu tô falando de um doutor em neurociências, professor da Universidade de Stanford, que compilou esses estudos científicos e que chegou à conclusão que somente 20% das pessoas do planeta atingem o seu potencial máximo. O que isso quer dizer, gente, na prática? Que a cada 10 pessoas que a gente conhece, 8 estão vivendo abaixo do seu potencial. Será que você... consciência, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente está aberto a receber nessa realidade, mais a gente expande para as infinitas possibilidades e o que mais é possível. Mas daí, gente, o que eu quero trazer de consciência sobre esse sabotador, né? Ele vem dizendo dentro do estudo dele que o nosso principal sabotador interno, quem é o sabotador? É aquela vozinha que faz a gente procrastinar, que faz a gente desanimar, que faz a gente ter medo das coisas, que faz a gente ter uma ideia incrível, né? Sair das classes, gazela saltitante, toda animada com as coisas, depois, ó, sai bola cheia e depois fica o quê? Bola murcha. Tudo isso é o quê? Nosso sabotador. Então, ele chama esse sabotador, que é o principal de todos, são 10 ao todo, tá, gente? Olha só, a gente tem uma galera aí na nossa mente pra poder atrapalhar a gente. Mas o principal de todos é o nosso sabotador crítico. E o sabotador crítico, gente, ele age em 3 esferas, olha só. Ele age criticando nós mesmos e aquilo que a gente faz. Quem aí, gente, precisa que outra pessoa venha criticar? Porque, ó, na maioria das vezes, a galera da mágica, que é o que o Access chama de humanoides, são as pessoas que mais se criticam. Ninguém precisa vir falar nada pra você, porque você mesma já faz isso. E, na verdade, muitas vezes é o contrário. As pessoas à sua volta estão dizendo pra você o quanto que você é incrível, o quanto que você é maravilhosa, o quanto que você, sabe, é um ser expansivo. E aí você fica, será? Será que eu sou tudo isso mesmo que ela tá falando? Não, não sou tudo isso, não. E aí começa a se diminuir. Acontece aí com vocês, gente? Deixa um aqui se acontece com vocês, para poder facilitar. Porque eu acho que às vezes vocês ficam com preguiça de digitar aí no celular, né? Mas deixa um aqui para eu saber se acontece com vocês. E o 2, se não, Dani, eu não faço isso não. Já tô num outro nível, já passei dessa fase. E, gente, isso é inconsciente, tá? É algo que a gente faz ali no automático, tá? Vamos começar a prestar atenção nisso. E aí, qual que é a segunda forma que esse sabotador age? Ele age criticando as circunstâncias. E olha, quero chamar a atenção sua para essa consciência aqui. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que o nosso ambiente não é favorável,
que as nossas circunstâncias, elas não nos ajudam muito. E aí eu começo a achar que a vida da Mirella, né, lá na Suécia, é Suécia, Mirella? Vê se eu tô falando certo. Que a vida da Suécia da Suécia... Ai, me enrolei toda. Que a vida da Mirella lá na Suécia é mais fácil, sabe? Porque isso, porque aquilo outro. Mas a minha aqui, ó, é muito difícil. Aí eu começo a achar que a vida da Adriana lá é muito mais fácil do que a minha. Por quê? Porque a Adriana, ela tem facilidade com isso. A Adriana, sei lá o que, sabe, gente? Mas o que eu quero trazer aqui à consciência? Que esse sabotador, né, quando a gente está conectado em criticar as circunstâncias, ele leva a gente para um espaço que a gente tem muita dificuldade de identificar, que é o espaço do vitimismo. É quando a gente acredita que de alguma forma nós somos vítima das pessoas, das circunstâncias. E quando a gente não se dá conta disso, é muito difícil da gente sair desse espaço, sabe? Por quê? Porque de forma inconsciente a gente começa a acreditar que isso é mais forte do que a gente. Mais forte do que a gente. E a outra forma desse sabotador agir na nossa vida, que é o nosso crítico interno, é o quê? Criticando as outras pessoas. Então eu tô sempre certa e tá todo mundo sempre errado. Em vez de eu focar ali nos meus objetivos, nos meus planos, nas coisas que eu realmente gostaria de fazer, eu tô mais preocupada com o quê? Com o que a colega tá fazendo, com o que a colega tá deixando de fazer, né? Então, em apontar os erros. No Axis, gente, eu até anotei aqui que isso é bem legal, sabe? Essa consciência. No Axis, o Axis vai chamar esse tipo de pessoa de patrulha da fraude. Olha só quem é a patrulha da fraude. São as pessoas que desacreditam você em alguma área da sua vida. Então é aquela pessoa que fala assim: ai, Adriana, nossa, você tá linda, mas você engordou um pouquinho. Olha só, gente, olha só que treta que a pessoa arruma na nossa cabeça. Por mais que a gente fale assim, eu não me importo, mas no fundo aquilo acaba afetando a gente. Vocês conhecem alguém aí da patrulha da fraude? Vamos parar de ouvir essa galera que fica só detonando a gente. Então tem a galera da patrulha da fraude em relação ao nosso trabalho. Quantas vezes, gente, a nossa família, com todo o amor do mundo, ela critica o nosso trabalho. E quantas vezes a gente escuta assim, poxa, por que você não arruma um emprego de verdade, sabe? Como se o seu trabalho não fosse um trabalho de verdade. Isso é a patrulha da fraude agindo, né? E aí, o que acontece, gente? Essas pessoas, elas começam a desacreditar a gente se a gente começar a acreditar nelas, se a gente começar a dar ouvidos a essas pessoas, né? E na live de ontem, eu falei muito sobre isso, né? Sobre o quanto que no piloto automático a gente entra em quê? Cérebro reptiliano, luta e fuga. E aí nós falamos do quê? Do piloto automático que leva a gente para quê? Resistência ou reação. Então, quantas vezes a pessoa vem falar pra gente que a gente tá gordinha, por exemplo, que a gente tá acima do peso, ou vem fazer uma crítica em relação ao nosso trabalho, em relação ao nosso cabelo, mas assim, é aquela crítica construtiva, né? Não, deixa eu fazer uma crítica aqui construtiva pra você, né? E aí, gente, quantas vezes a gente também entra no piloto automático com essas pessoas? E aí a gente entra nessa de reagir, de querer fazer a patrulha da fraude com elas também. Por quê? Porque se ela falou da minha barriguinha, eu vou falar, sei lá, eu vou falar do peito dela, eu vou falar da barriga dela que tá maior do que a minha, eu vou falar pra ela tomar conta do marido dela que tá fazendo não sei o quê. Vocês estão entendendo, gente? Então a consciência, ela começa a tirar a gente desse espaço do piloto automático, né? Então quando a gente está nas perguntas, quando a gente escolhe usar essas ferramentas, a gente fica muito mais presente para perceber quando isso está acontecendo. E eu acho que esse que é o barato da coisa, sabe?
Por quê? Porque é algo que acontece e acontece o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro nós somos detonados pela patrulha da fraude. E aí, o que vai fazer a diferença na sua vida? É quanto mais consciente você tiver, mais rapidamente você vai conseguir identificar que isso está acontecendo. Mais rapidamente você vai conseguir identificar quando você está sendo da patrulha da fraude. E, gente, é duro o que eu vou dizer aqui, sabe? Mas quantas vezes nós somos essas pessoas, sabe? Da patrulha da fraude. Que consciência se requer aqui, sabe? Quando a gente não tem paciência com estilos diferentes dos nossos, sabe? Às vezes a gente é mais acelerada, aí vem uma pessoa mais devagar e a gente começa a julgar que aquela pessoa, ela é parada demais, né? E aí não tem paciência. Às vezes até acaba sendo não tanto gentil com a pessoa. Então, o que mais é possível? O que mais é possível? Então, gente, quanto da sua potência você tem negado e evitado? Porque você tá aí no julgamento, sabe? Porque você tá aí na comparação. Como seria se você pudesse reconhecer hoje o ser infinito que você realmente é? Como seria se você pudesse hoje se conectar com a tua missão, com aquilo que você escolheu? Porque você escolheu estar aqui, sabe? Você escolheu fazer parte desse momento de transição planetária que nós estamos vivendo. Quando a gente chega até essas ferramentas, né? Eu costumo brincar que, assim, antes da gente escolher essas ferramentas escolheram a gente, sabe? Por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos procurando está nos procurando também. E aí, gente, o que eu mais tenho visto, né? E o meu desejo de fazer essa live hoje foi justamente acessando essa consciência, sabe? É de perceber o quanto pessoas incríveis, pessoas grandiosas estão se paralisando por conta do julgamento. Porque estão entrando nesse espaço de comparação. Porque muitas vezes estão com dificuldade nas suas criações, né? Quando a gente fala de atendimentos, de classes, da terapia holística de uma forma geral, né, gente? As barras de Axis, elas não são uma terapia, mas a gente sabe que a maioria dos praticantes, eles são dessa área, né, da terapia holística, ou tem essa visão mais holística da vida, né? Então eu escuto muito isso, eu percebo muito isso, sabe? E como seria se a gente pudesse hoje perceber a nossa grandiosidade, sabe? O quanto que quando a gente escolhe compartilhar aquilo que a gente sabe, o que isso cria no planeta, né? O que isso cria no meu mundo e o que isso cria no reino de nós. E como pode melhorar tudo isso, né? Do que você tem medo? Do que você tem medo? Se conecta com essa pergunta, com a energia dessa pergunta, sabe? Porque quando eu comecei, gente, eu demorei a perceber que eu tinha muito medo, né? E a gente muitas vezes tem medo justamente da nossa potência. Por quê? Porque no fundo, a gente sabe o nosso potencial. E de forma inconsciente a gente tem medo do que isso representa. Quem você tem medo de perder? Quem você tem medo de perder? Sabe? O que você talvez acredite que você precisa abrir mão, né? O que você tem medo de perder? Se você continuar seguindo em frente, se você continuar mostrando, sabe? Se permitindo mostrar a tua luz para o mundo, viver a tua missão, aquilo que você realmente veio fazer. Então, muitas vezes é isso que está paralisando a gente, sabe? O medo de crescer, né? O que isso representa para você, né? O quanto que você está disposta a receber o julgamento das outras pessoas. Porque muitas vezes, gente, a gente fala que a gente não se importa, mas tem uma pessoa especial. Uma pessoa especial que você não suportaria ser criticado por ela.
Eu, quando comecei, gente, era o meu pastor. Olha só quem me pausou aqui, voltou, deu uma travada aqui pra mim. Me fala se vocês estão me ouvindo. Deixa um aqui pra eu saber se voltou. Porque ele deu uma travada aqui, minha internet tá, ó, mais ou menos. E daí, gente, o que aconteceu? Quando eu comecei a vir para as redes sociais, né, para poder falar sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre expansão de consciência, o que começou a acontecer, gente? Eu travava, eu morria de medo, sabe de quem? Do meu pastor assistir meus vídeos. Eu levei muito tempo para poder conseguir, sabe, superar isso, transcender isso. Então, quem é a pessoa que você tem medo de ser julgada? Você está disposta a destruir, descriar isso hoje? Todo esse medo que você tem, sabe, de uma pessoa especial, dela de repente não entender muito bem o que você está falando, ou dela discordar daquilo que hoje é uma verdade para você, sabe? Às vezes é uma pessoa especial. Só que quando a gente escolhe receber o julgamento das outras pessoas e a gente começa a perceber que isso não tem a ver com a gente, mas tem a ver com o outro, a gente começa a se permitir criar coisas mais grandiosas. Porque olha só, gente, a linha de raciocínio, né? Se eu deixo de falar daquilo que eu acredito e daquilo que hoje eu sei que é uma verdade, quantas pessoas eu estaria deixando de contribuir se eu me mantivesse nesse julgamento, sabe? Nesse medo de ser julgada pelas outras pessoas. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Se tiver fazendo sentido, sobe um aí pra eu poder saber que tá fazendo sentido. Então, o que você nunca teve disposta a criar nessa realidade por conta do medo do julgamento das outras pessoas? Ou porque de repente você tá julgando que você não é capaz, que você não vai dar conta. Isso também, gente, é o nosso sabotador, o nosso crítico, ele fala muito isso pra gente, né? Eu sempre conto aqui, gente, quando eu comecei como facilitadora, olha só as histórias, as tretas que eu arrumei, mesmo já com acesso às ferramentas, tá, gente? Isso é legal também pra gente poder perceber, por quê? Porque é um processo, né? Vamos lembrar que as barras de Access, elas são uma ferramenta de expansão de consciência. Então, quanto mais a gente usa, quanto mais a gente recebe as sessões de barras, mais a gente vai tirando esses pensamentos limitantes, essas crenças sabotadoras, esses pontos de vista que estão impedindo a gente da gente ir para o nosso próximo nível. E o nosso próximo nível é contribuir com mais e mais pessoas, sabe? O que te impede hoje de contribuir com milhares de pessoas? Se conecta com essa pergunta, com a energia dessa consciência aqui. O que te impede hoje de contribuir com milhares de pessoas? E como será que estaria a sua vida hoje se você estivesse contribuindo com milhares e milhares de pessoas? E aí, gente, quantas vezes a gente fica esperando, sabe? A gente tá pronto. Quantas vezes eu escuto vocês, né, mesmo falando, não, porque eu tenho que fazer mais um curso, não, porque eu não tô pronta ainda. As próprias praticantes de barras, né, porque tem essa possibilidade de se tornarem facilitadoras. Às vezes eu vejo a praticante se tornar uma facilitadora, né, e para quem não é desse mundo, né, para quem tá chegando agora, gente, a facilitadora de barras, ela é a pessoa que também ministra o curso de formação. Então, quantas vezes eu vejo a facilitadora se tornar facilitadora e não criar classes? E por que isso acontece? Vocês sabem por que isso acontece? Né? Já falamos isso à beça aqui nessa live de hoje. Porque quantas vezes a gente está entrando nesse espaço do julgamento, de achar que não está pronta ainda. Então, às vezes eu escuto isso, não, porque eu tenho que fazer mais um curso, não, porque depois que eu fizer a classe XPTO, aí sim eu vou começar a ministrar as classes. Só que a pessoa já está lá, já está com a licença dela, já poderia estar facilitando. E aí, gente, eu já facilitei muitas classes. Eu já perdi as contas de quantas classes de barras eu fiz, mas eu calculo aí que sejam mais de 20, né? Porque eu já tive meses aí a mais
mais alguma coisa para a próxima, sabe? Só que a minha classe, ela nunca chegaria no nível que ela tá hoje se eu não tivesse começado lá atrás. Então lá atrás, a minha primeira classe, gente, eu também tinha dúvida, né? Qual que era a ordem dos vídeos, o que fazia antes, o que fazia depois. Passei pra caramba do horário, porque eu ainda não tinha, né, essa, como é que se diz? Essa fluidez, né, com a aplicação ali do conteúdo, de seguir aquela orientação que eles trazem pra gente, né, da apostila. E tá tudo bem, sabe? Não deixou de ser contribuição, porque foi assim, foi uma contribuição diferente. E é exatamente essa consciência que eu escolho trazer para você que tá aqui me ouvindo hoje, né? É a gente começar com os recursos que a gente tem. A excelência, ela só vem com a prática, não é com o estudo, gente. O estudo, ele é muito importante, sim, e ele super contribui. Enquanto a gente estiver aqui, né, a gente vai ter essa oportunidade de aprender coisas diferentes. Eu mesma, tenho uma novidade para contar para vocês, né? Ontem eu me matriculei numa nova pós-graduação. Então, eu já sou pós-graduada em administração estratégica, mas ontem eu me matriculei na pós em neurociência e física da consciência. Então, gente, em breve teremos uma neurocientista também, e o que mais é possível. Então, por que eu escolhi me matricular nesse curso? Né? Porque é um curso que eu já tinha muito tempo vontade de fazer, né? Trazer essa parte mais acadêmica. Por quê? Porque eu já estudo há bastante tempo a física quântica, a lei da atração. Sou uma apaixonada pelo funcionamento da mente humana, uma apaixonada pela consciência e o que mais é possível. Mas é justamente essa consciência aqui que eu quero trazer, sabe? É não depender de mais um curso e de mais uma formação para você fazer o que precisa ser feito hoje, sabe? É perceber que todas essas outras coisas, elas podem ser contribuição também. Mas não um se, sabe? Não se quando eu terminar isso eu vou fazer alguma coisa. Não. Quando eu terminar a faculdade, eu vou continuar fazendo, talvez com outro nível de consciência, né? Mas o que eu posso fazer hoje? O que eu posso entregar hoje, sabe? Nessa escada evolutiva, gente, quando a gente sobe um degrau, né? Tem uma frase que é muito legal que diz o seguinte, né? Que depois que a gente vê, não tem como desver. Depois que você sabe, não tem como você deixar de saber. E aí, tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que você experiencia, né? Isso vai te fazendo subir um degrauzinho, né? Cada experiência, cada coisa que a gente aprende faz a gente subir um degrau aí nessa escada da consciência, nessa escada evolutiva. E aí, gente, quando a gente sobe um degrau nessa escada, você consegue perceber que a tua visão é diferente de quem ainda tá aqui? Então, talvez você não consiga ser tanta contribuição para quem tá aqui. Mas, quem tá aqui, quem tá nesse degrau de baixo, 1 milímetro abaixo, uma pessoa que não sabe uma vírgula que você sabe, você pode ser contribuição para essa pessoa, né? E qual que é o segredo, gente? É a gente continuar bebendo da fonte, né? Se alimentando, buscando pessoas que estão onde a gente gostaria de chegar, pessoas que já caminharam mais do que a gente caminhou até aqui para poder aprender com essas pessoas, mas não esquecer da lei do dar e do receber. Então a gente tá aqui para quê? Para receber, sim, mas a gente também tá aqui para dar, né? Nós também estamos aqui para poder contribuir. E quantas vezes pelo julgamento a gente entra nesse espaço de só receber, de só ir fazer curso, de só ir encher o nosso pote. E quando você vai começar a transbordar isso na vida das outras pessoas? Quando você vai começar a transbordar isso na vida das outras pessoas? O que você ainda não se permitiu criar, que se você criasse mudaria toda a tua realidade e mudaria toda a realidade do planeta? Ah, mas quem sou eu, Dani? Quem sou eu para mudar o mundo? Você é um ser infinito. Reconheça isso, reconheça isso.
Ontem, gente, eu participei de um workshop da Juanita e foi um puxão de energia, na verdade, que ela fez para facilitadores, né? Então, ela trouxe muita consciência sobre essa questão das criações das classes do Access, né? E foi incrível, foi algo grandioso, foi algo que ela nunca tinha feito antes, sabe? E eu saí tão grata desse workshop, sabe? Eu fiquei pensando, gente, o que mais é possível, né? O que mais é possível? Olha quanta contribuição ela foi. Então, é isso que acontece, gente, quando a gente está na disposição de ser julgado pelas outras pessoas. Quando a gente está na disposição de errar. O quanto que você aí está na disposição de errar? O quanto que você está na disposição de repente abrir uma live e falar algo que você se equivocou, sabe? E tá tudo bem. Só que olha só, gente, às vezes por causa do medo de falar uma vírgula errada, sabe? Você deixa de ser toda a contribuição que você poderia ser aqui. E aí eu sempre falo isso, né? Porque é algo que me ajuda todos os dias a acessar essa consciência. Que todos os dias você vai precisar escolher entre o seu ego e a contribuição. Então o seu ego, ele sempre vai dizer para você o quê? Que você não tá pronta, que você precisa de mais um curso, que a fulaninha, ciclana, beltrana, elas falam melhor do que você, elas têm mais desenvoltura, elas têm mais conhecimento, porque elas começaram há mais tempo, porque elas estudaram mais, porque elas fizeram mais coisa. Tudo mentira. Tudo mentira que a gente conta pra gente mesmo pra não fazer aquilo que a gente sabe que a gente já deveria estar fazendo. E aí, se você escolher ser contribuição, meu amor, você vai precisar passar por cima do teu ego. O quanto que você está disposta hoje a passar por cima do seu ego para ser a contribuição que você requer nesse planeta? Quem aqui, gente, é do Rio de Janeiro? Todo mundo aqui é do Rio de Janeiro? A Mirella, eu sei que não é daqui. Mas é todo mundo do Rio de Janeiro? Quem é do Rio de Janeiro, gente? Deixa aí. Quanta contribuição, gente, a gente pode ser aqui na nossa cidade? Sabe? O que mais é possível aqui? O que nós criaremos juntos aqui no Rio de Janeiro que ninguém nunca criou antes? E como pode melhorar tudo isso? Wanda, maravilhosa! Lu, maravilhosa do Rio. Cadê as cariocas? Sabe, gente, quantos projetos, quantas coisas novas, quantas coisas legais estão surgindo aqui. Quantas possibilidades. Sabe? Só que se a gente deixa o nosso ego, paralisa a gente. Se você estivesse escolhendo ser ainda mais contribuição, o que será que você já teria criado? Se você não estivesse se julgando tanto, se você estivesse só na disposição de contribuir, sabe? E aí, gente, quando eu comecei a palestrar, quando eu saí da CLT, eu lembro que eu tinha muito esse medo de errar, sabe? E aí teve uma frase que me ajudou muito quando eu tava começando. Então eu sempre começava os meus workshops, porque que maravilhosa, Mirella. Quando eu pedi demissão da CLT, gente, foi assim, né? Eu pedi demissão em setembro de 2019, então eu saí de fato da empresa no início do mês de outubro. E daí eu fiquei assim, dando uma morcegada ali em outubro. E aí em novembro e dezembro eu comecei a ligar meu foguetinho, né? E aí nada aconteceu. Quando foi em janeiro de 2020, eu entrei para uma mentoria de negócios, que foi a mentoria da Diana Rodrigues. Inclusive essa mentoria fez toda a diferença na minha vida. Eu fui durante 2 anos mentorada da Diana, fui aluna dela, né? E eu falo que é aluna pagante, por quê? Porque eu também era do time dela, só que a gente não ganhava a mentoria por ser do time não, tá, gente? Então, assim, foi um investimento mesmo que eu fiz durante 2 anos. E essa mentoria, ela fez toda a diferença na minha vida. Só que daí, o que aconteceu, gente? Eu entrei pra mentoria em janeiro de 2020, quando foi em março veio a pandemia. Então, o que aconteceu? Eu pirei o cabeção. Eu falei, gente, ninguém mais vai querer investir em coaching.
Ninguém mais vai querer fazer nada disso. Ninguém mais vai querer saber de desenvolvimento humano. Todo mundo só pensando no vírus. Só que foi justamente o contrário que aconteceu, porque foi o período em que as pessoas elas mais investiram em autoconhecimento, né? Foi um período muito bom para mim, inclusive foi em março de 2020 também que veio o convite da Diana para fazer parte do time dela de coaches e mentoras, né, do time. E daí eu lembro que eu era muito insegura, porque eu tinha acabado de começar como coach também. E dentro da mentoria, muitas vezes eu lidava com pessoas muito mais velhas do que eu. Pessoas que tinham muito mais experiência. E olha só como é que o sabotador, gente, ele grita aqui no nosso ouvido, sabe? Então ele falava muito assim pra mim: quem é você, né? Quem é você? Quem é você pra querer contribuir? E, gente, assim, pra mim foi um puta de um aprendizado, sabe? Por quê? Porque a gente é muita contribuição se a gente escolher isso. Porque às vezes quem tá dentro da própria situação não consegue perceber coisas que quem tá de fora consegue perceber. E aí eu sempre começava as minhas lives, os meus workshops, porque aí a gente teve que migrar tudo pro online, né? Eu sempre começava assim: olha, eu tô aqui não de um espaço de uma pessoa que sabe tudo, mas eu tô aqui num espaço de uma pessoa que tá disposta a contribuir com tudo aquilo que sabe. E até me emociono quando eu lembro disso, sabe? Porque é sobre isso, não é sobre você saber tudo para poder contribuir. É o quanto que você tá disposta a hoje contribuir com tudo aquilo que você já sabe. Cara, quantos cursos, quantos investimentos, quantas formações, quanta experiência você tem que poderia estar contribuindo e que ainda não tá. E se já tá, como pode melhorar isso, né? Como você pode contribuir com ainda mais pessoas? Porque foi assim que expandiu, sabe, o curso de barras pra mim. Quando eu fui fazer o curso, gente, eu fui fazer o curso só pra conhecer, né? Uma cliente minha de processo de coaching tinha me indicado, e aí eu comecei a usar as ferramentas, os mantras, as perguntas do Access, comecei a ver que isso super funcionava. E aí na classe, a minha primeira facilitadora, que foi a Monique Islama, maravilhosa, sou apaixonada por ela, ela falou da possibilidade de eu me tornar uma facilitadora de barras também e criar um negócio com as barras, só que isso não estava presente no meu mundo até aquela classe. E aí quando eu comecei a pensar, eu falei: gente, eu posso começar a dar aulas disso e trazer um monte de gente para a classe e ensinar essa ferramenta para outras pessoas. Como pode melhorar tudo isso? Então, assim, meus olhos brilharam tanto, assim, aquilo expandiu tanto pra mim, sabe? Expandiu de uma forma. Eu falei: gente, é isso. Então é isso. Quanto que você tá disposta a contribuir com tudo aquilo que você sabe hoje? Mesmo sabendo que você não sabe tudo e nem nunca vai saber, criatura! Por quê? Porque, gente, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente expande, mais a gente percebe que a gente não sabe nada mesmo, sabe? Uma vez eu tava vendo uma série da Netflix, que eu não lembro mais qual que mas meu genro, ele gostava muito das séries. Eu sei que ela falava exatamente assim, né? O que a gente sabe é uma gota. O que nós não sabemos é um oceano. E aí, meu bem, você tá esperando conhecer o oceano inteiro para poder contribuir com aquilo que você já sabe, meu bem. Vamos destruir, descriar isso agora, por favor, gente. Baixar todas as nossas barreiras. Quem você seria se você tivesse disposta a ser criticada, a ser julgada, se você tivesse nem aí porque as outras pessoas estão falando de você? E se você tivesse se divertindo demais? E se você estivesse se divertindo demais para reparar, para perceber que tem alguém criticando você sobre isso, sabe? Tudo que estiver impedindo que isso aconteça, eu peço que se destrua e se descrie agora. Todo medo que você tem de ser você tá disposta a destruir, descriar isso agora? Todo medo que você tem de criar aquilo que ninguém nunca criou nessa realidade, você tá disposta a destruir, descriar isso agora, por favor? Vamos destruir, descriar isso vezes 1, deusilhão. Quem você seria se você estivesse sendo você? O que você estaria criando
se você estivesse sendo totalmente honesta, brutalmente honesta com você, com aquilo que você sabe que é possível nessa realidade. Como pode melhorar tudo isso, né? O quanto você tem medo de copiar as outras pessoas. O quanto você tem medo de copiar as outras pessoas. Gente, isso aqui foi outra coisa que me paralisou durante muito tempo, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Access e as ferramentas do Access Consciousness, eu entrei muito nesse espaço de julgamento, de comparação, sabe? De não querer falar sobre as barras aqui, ó, nas redes sociais. Por quê? Porque eu achava que todo mundo ia falar a mesma coisa. Olha que pretensão a minha. Sabe por quê, gente? Porque mesmo que vocês queiram, mesmo que vocês quisessem, vocês nunca iam conseguir falar das barras de Access como eu falo. E não é porque eu sou a gostosona, a maravilhosa, a incrível. É porque é impossível a gente copiar outra pessoa. Assim como eu também jamais conseguiria falar das barras como a Wanda fala, como a Luciane fala, como a Mirella fala, como a Dani fala. Vocês estão percebendo, gente? Por quê? Porque a apostila, ela pode ser a mesma em todas as classes, em qualquer classe que você vai fazer, mas a energia do facilitador, as experiências, a didática é única. Cada classe de barras é única. Cada um de nós, gente, somos únicos. Olha que incrível, não tem ninguém igual, não tem ninguém parecido, sabe? E qualquer tipo de comparação que a gente faça nesse sentido é só uma ilusão que a gente cria na nossa mente, sabe? Em todos os lugares, tempos, dimensões e realidades onde vocês estão evitando copiar as pessoas e estão se paralisando porque acreditam que estão copiando as outras pessoas, vocês estão dispostas a destruir, descriar isso? Por favor, gente, vamos baixar ainda mais as nossas barreiras aqui. Como seria se você pudesse parar de lutar contra o julgamento das outras pessoas? Sabe? Qual foi o personagem que você comprou, que você se alinhou, que você concordou? O personagem que você vestiu que hoje te impede de ser você? Durante muito tempo, gente, eu vestia aí a capa da boazinha, da heroína, da salvadora. E aí o que acontece com a salvadora, a heroína? Ó, só se ferra. Só se ferra de verde e amarelo. Por quê, gente? Porque a gente começa a ficar pesado demais, você deixa de ser quem você é. E olha só que louco, gente. Olha, pra vocês ver, tô trazendo aqui, ó, toda a minha vulnerabilidade, contando todas as tretas aqui, pra vocês perceberem, gente, que isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todo mundo, sabe? A diferença é que quanto mais consciente a gente tá, mais rapidamente a gente consegue sair desse espaço. Então, olha só as tretas que eu arrumei, gente. Eu comecei a me envolver em um monte de projetos voluntários. E aí, é legal a gente ser voluntária? Sim. Mas lembra, gente, que é amar o próximo como a ti mesmo. Não é você se prejudicar, não é você abrir mão, não é você se sacrificar para poder ajudar o outro, sabe? É amar o outro como a ti mesmo. Passei 1 ano atendendo com as barras sem cobrar. Olha que louco, que consciência se requer aqui. Gente, só atendia com as barras de forma voluntária. Olha que lindo. Passei 1 ano atendendo com as barras gratuitamente. E todo mundo que entrava em contato comigo para poder ser atendido com as barras de Access, sabe o que eu fazia? Eu passava para as minhas alunas no grupo de alunas. Quem é minha aluna aqui antiga sabe disso, que eu botava lá todos os atendimentos no grupo. Não atendia ninguém. Olha como pode melhorar. Seja bem-vinda, Fê, Claudinha, Luiz, Cris. Então, gente, isso também tem a ver com o quanto eu estava disposta a receber. Por quê? Porque eu não estava disposta a receber dessas pessoas. Por quê? Porque eu estava lá, ó, vestindo a capa da salvadora, da heroína. A heroína precisa de ajuda, gente? Olha que consciência se requer aqui. A heroína precisa de ajuda?
Um, se você acha que sim. 2, se você acha que não. 1, se você acha que sim. 2, se você acha que não. Então, gente, o quanto que isso também vem de um julgamento equivocado que a gente faz, sabe? E de um espaço de arrogância. Não sabia, gente, eu não sabia que eu estava sendo arrogante, mas sim, eu estava sendo arrogante. Por quê? Porque quando a gente acha que a gente só pode ajudar as outras pessoas sem a gente receber delas, nós estamos sendo arrogantes. Por quê? Porque eu não estou reconhecendo que o outro, ele é um ser infinito assim como eu sou. E que se eu estou entregando algo grandioso para essa pessoa ela também pode escolher me entregar algo grandioso, sabe? Cada um, gente, dentro das suas possibilidades. Porque você pode sim ter o atendimento voluntário, né? Eu continuo fazendo esse trabalho, não deixei de fazer. Mas a diferença é que hoje eu faço isso com equilíbrio, né? Eu entendi que não é só atender de graça, né? Que consciência se requer aqui, sabe? Então, o quanto que você está disposta a receber pelo seu trabalho? O quanto que você está disposta a ser bem paga por isso? E aí depois, gente, comecei, cobrando bem baratinho nas minhas sessões. Gente, isso acontece só comigo, né? Com vocês não, né? Eu sei que é só comigo aqui, né? Com vocês não acontece nada disso. E aí, gente, comecei a cobrar baratinho nas sessões. Isso tudo vem, gente, da gente não reconhecer a potência que nós somos. Quando a gente começa a reconhecer isso, a gente para de ter medo de dar o nosso preço para as pessoas, sabe? E hoje eu dou o meu preço sem medo. E aí quando a pessoa acha, tá caro, tudo bem, eu conheço pessoas que cobram mais barato. E passa o telefone, gente, sem medo nenhum, sabe? Porque tem espaço para todo mundo. Quantas pessoas estão buscando consciência nesse planeta, sabe? Mas hoje eu tenho esse limite, o limite das pessoas que eu escolho atender gratuitamente, o limite do meu preço, né? Aquilo que, cara, que eu só vou sair de casa, eu tenho um limite, sabe? E é isso. Só que isso só vem de um espaço de quando a gente começa a se reconhecer como ser infinito que nós realmente somos. Quando a gente começa a reconhecer toda a contribuição que nós já somos nesse planeta e tudo aquilo que a gente ainda pode ser. Então vocês estão dispostas a destruir, descriar todos os lugares onde vocês estão invalidando o trabalho de vocês e toda a contribuição que vocês já são? Sim ou não, gente? Sim ou não? Vamos destruir e descriar isso agora, por favor? E por favor, vão correr as suas barras também. Vão correr as suas barras. Porque, olha, outra coisa que aconteceu é que eu não recebia barras. Olha só. Lá com a minha capa da heroína salvadora, né? Envolvida em um monte de projeto voluntário, só atendendo de graça. Eu também não recebia barras. Olha que interessante, gente. Que coisa que a gente escolhe, que coisas interessantes que a gente escolhe. E aí, quando eu comecei a receber barras, aí eu comecei a perceber tudo isso. Seja bem-vindo, Jair, e o que mais é possível. E aí eu comecei a perceber, gente, que eu tava nesse espaço. E aí caiu a ficha. Dani, sua louca, por que você não tá atendendo com as barras? E aí, gente, quando eu comecei a abrir a minha agenda para atender, as pessoas começaram a aparecer. O quanto que as pessoas não estão aparecendo aí para você porque você não tá disposto, não tá disposta a receber delas. E se lá no livro Dinheiro Não É um Problema, Você É, gente, um outro livro maravilhoso do Access Consciousness que eu recomendo fortemente que vocês leiam. Não leiam. Não leiam porque esse livro ele muda a vida, muda a nossa visão de mundo, muda a nossa visão do dinheiro, então não